dia, boa tarde, boa noite, como dizem meus alunos. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Depois de um bom tempo, depois de umas férias merecidas e agora retorno às atividades, vamos fazer um programa muito especial, um programa muito legal, que eu terei muito prazer em participar e espero que vocês também tenham em assistir. Hoje eu estou aqui com três convidadas muito especiais, a professora Débora, a professora Camila e a Adriana. A professora Débora e a professora Camila, elas são professoras do Departamento de Física e a Adriana é nossa aluna da Engenharia Civil. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a carreira, a atuação das mulheres no ensino, na pesquisa. Eu quero que elas, convidei elas aqui também para falar sobre como que foi a trajetória delas e, e é isso. Sem falar mais spoilers do que nós vamos conversar hoje, vocês querem dar um oi pra galera? Oi, galera! Elas ensaiaram isso 5 vezes. Essa foi a melhor vez que saiu esse oi, galera, viu? Tá ficando muito bom. Nós estamos fazendo essa gravação no mês de março. Por motivos técnicos, não conseguimos fazer o programa para o dia 8 de março, um dia muito especial de reconhecimento, ou melhor, tentativa de reconhecimento do valor da mulher, né? Temos muito que aprender, muito que melhorar ainda, mas elas toparam esse desafio de estar aqui comigo, estar aqui falando um pouquinho, e agora eu já falei demais. Eu quero que vocês falem, afinal, convidadas são vocês. E nós conversamos um pouquinho sobre o que nós vamos conversar hoje, né? A ideia central, como eu falei, é que elas descrevam como elas vieram parar aqui, em resumo, né? Como elas vieram parar aqui na universidade, e dificuldades e o que a gente sentir que vai surgindo. Vou começar com você, Camila, que você foi a primeira que eu provoquei também, tá? E aí depois a gente fala com a professora Débora e depois com a Adriana. Você é a professora mais recente que nós adquirimos no departamento, né? Fala pra mim de onde você vem, qual é a sua formação, seu time que você torce. Então, eu sou de Guarapuava, aqui no Paraná, mas, assim, já sou do mundão, que já passei por muitos lugares, né? Eu estudei em Guarapuava, fiz graduação, fiz licenciatura em Física na Unicentro, depois fui fazer o mestrado e o doutorado na UEL, em Londrina, também no Paraná. O mestrado fiz na área da astrofísica estelar, dentro da física, e o doutorado fiz na área de História e Filosofia da Ciência no programa de ensino de ciências. Depois disso, um mês depois que eu terminei o doutorado, prestei um concurso para a Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Fui Pará. aprovada e fui embora para o Pará. Então, fiquei morando lá, fiquei trabalhando lá de junho de 2019 até dezembro de 2020. No entanto, morando lá, só fiquei de junho, então, de 2019 até início de 2020, que foi quando começou a pandemia. E aí eu retornei para o Paraná, para Guarapuava, para a cidade dos meus pais, os pais do meu esposo. E a gente ficou esse um ano inteiro de pandemia trabalhando no Pará, mas residindo no Paraná. E aí, por motivos pessoais, né, ficou difícil a estada lá no Pará, longe da família. Infelizmente, me chamaram um concurso de técnica de laboratório na UFPR, que eu tinha feito, não sei, em 2018. Nem esperava isso, né? E surgiu essa vaga, e aí eu acabei voltando, né, com o coração na mão, porque era o meu sonho ser professora, e voltei para Curitiba, mas com a ideia de que eu ia passar no concurso para professora, né? E aí fiquei estudando um tempão, acho que o ano de 2021 inteiro, e aí no início de 2022 apareceu esse concurso, né,
de Campo Mourão. Eu já queria muito vir para cá, já tinha feito outras tentativas desde 2018. Eu conheço o pessoal aqui, o pessoal do Planetário, né? O professor Michel. E aí deu certo. Consegui passar no concurso, estou muito Parabéns, feliz. parabéns. Muito obrigada. Aí teve mais uma viajadinha nesse tempo, que durante o doutorado passei 6 meses em Portugal. Nossa, que ruim, É. né? Não chamou a gente. Então, assim, quando você pergunta de onde eu sou, né, nem sei mais, né? Agora acho que agora eu sou de Campo Mourão. Parece que eu nunca saí daqui. De Guarapuava para o mundo. Exatamente, né? O sotaque ainda de Não, eu ia É, falar, o sotaque. igualzinha, aquela moça lá do... A bozena. A Bozena. Deve ser parente dela. Ah, mas a buzina é de Pato Branco, né? É outra Ah. região, né? Brincadeiras à parte. Legal, Camila. Daqui a pouco nós vamos falar mais focado no nosso assunto, mas primeiro esse momento é pra gente se conhecer vocês. E Débora, você? Também sou daqui do Paraná, de Apucarana. Só megalópolis. Aqui é tudo cidade grande, né? E fui para Maringá fazer a graduação na UEM. Não vou falar em que ano. Fiz a graduação lá em física, licenciatura. Depois continuei em Maringá, fiz o mestrado lá. Já na área de ensino, já fui, né, mantive aí a opção pela licenciatura, fui me adaptando à área, já queria ser professora mesmo. E depois fui para Londrina fazer o doutorado, continuei na área de ensino. Fui sempre trabalhando com deficiência visual, desculpa, não pessoal, deficiência visual. E acabei transitando um pouco em diferentes teóricos, em diferentes linhas da área de ensino, mas a gente acaba escolhendo o que a gente vai trabalhar mesmo depois que a gente se estabelece, eu acho, né? Eu acabei... Não dá nem para falar que eu decidi o que eu vou trabalhar, porque a gente continua desenvolvendo linhas de pesquisa diferentes, assim, do que já trabalhava. Mas é basicamente isso. Saí de Apucarana, fui para Maringá, fui para Londrina e fiz o concurso aqui, não lembro se foi 2016, 2017. Fiquei em segundo lugar aqui, falei, acabou para mim, né? Tudo bem, vão surgir outras oportunidades. Enquanto isso, segui trabalhando como temporária lá na UEM. E para minha sorte, né, a pessoa que tinha passado em primeiro lugar aqui conseguiu assumir o concurso onde ele queria, na UFRJ, né? Na UFRJ, se eu não me engano. Sorteado. E essa vaga voltou para mim. E aí, no finalzinho de 2018, vim para cá. Me estabeleci em Campo Mourão no início de 2019, mudei para cá, não dei conta do bate-volta que vocês fazem, foi muito para mim. E me estabeleci aqui, gostei da cidade, trabalhei mais tempo em casa do que no campus, né? Comecei aí em 2018, dezembro então de 2018, né? Então eu comecei a trabalhar de fato no campus em 2019. Início de 2020 já tivemos uma pandemia, 2021 trabalhei em casa, engravidei, me tornei mãe, tirei a licença maternidade em 2022, então voltei para o campus em julho de 2022. Fiquei bastante tempo trabalhando em casa, mas eu já, apesar de conhecer poucas pessoas aqui do campus, estou começando a conhecer as pessoas agora, começando a fazer mais contatos, mais conexões, eu me sinto uma parte da UTFPR de Campo Mourão. Realmente, trabalhar aqui na UTF é muito gostoso, principalmente você chegou a dar aula na UEM, não chegou a dar aula na UEM como colaboradora? Eu acho que, se não me engano, ou eu estava saindo ou eu estava chegando numa vaga de colaboradora. A gente se falou lá em 2014, 2013, alguma coisa assim. Comecei em 2014. Nem esperava, então eu estava saindo e você entrando, estava vindo pra cá e você ia pegar as aulas no meu lugar lá. Então foi alguma coisa assim. Olha eu só. acho que inclusive o horário que veio pra mim tava com seu nome. Isso, exatamente. Olha, eu não lembrava disso. Eu não tinha certeza, mas agora você falando, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Então, olha, sem querer a gente se trombou de novo, né? Olha só. E eu estudei no mesmo programa de doutorado que ela fez. Chegaram a coexistir ou não? Não. Não, eu
Eu terminei em início de 2019. Eu terminei em 2017. Acho que a gente Só que eu não... terminei Devem ter disciplinas em coexistido, 2014. exatamente, mas Sim. chegou um ponto que a gente não se encontra mais Sim. dentro do sistema. Exatamente. É normal mesmo. Tá vendo que a gente tá um perseguindo o outro aqui, né? Pra onde que nós vamos depois daqui, gente? Mas, por enquanto deu, Débora? Deu. Tá bom. Eu vou passar pra Adriana. Adriana, fala pra mim, qual é o curso que você faz, da onde você veio, qual é o seu professor preferido, que além do professor Paulo, claro, eu não dei ela pra Adriana. Não tem tantas experiências, né, quanto os professores, mas eu vou revelar um fato, né? Eu nasci na Bolívia. Olha, importada. Muito Importada. nosso Débora podcast sabia, né? hoje. Inclusive, a Eu fui Adriana professora. foi minha maestra de espanhol. É uma perseguição Ah, mesmo. Viu como as É. pessoas se perseguem? Sotaque menos um, nenhum, né? Sim. Passei metade da minha vida aqui no Brasil, né? Eu vim com 10 anos, né? Então, assim, eu falo espanhol em casa, mas já me acostumei. Eu fui pra escola, né? Aprendi português. Enfim, então eu morei um tempo na Bolívia, mas eu gosto muito do Brasil, não trocaria o Brasil mesmo. E, assim, quando eu era criança, eu gostava de muitas coisas, né? Astronomia. Assim, muitas coisas mesmo, que eu não sabia o que escolher. Quando chegou no ensino médio, a gente já tinha a pressão do vestibular, de qual curso seguir, e eu realmente fiquei perdida. É muito cedo, não É é? muito cedo. E eu me formei com 15 anos, eu entrei no ensino médio com 12 anos. Então, pra mim, foi pior ainda como é que você escolhe sem ter vivido ainda, né? Então, eu gostava muito de matemática, de física, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de biologia, das áreas de biológica. Nerd. Não, eu não ia falar isso não, mas já que você falou. Mas por um tempo, eu pensei em fazer física, mas assim, como eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, não tinha noção e acabei decidindo por fazer engenharia, né? Então, engenharia também tem muitas áreas. Como eu gostava de biológicas, eu fiz engenharia ambiental. Eu vim pra Campo Mourão por engenharia ambiental. Que ano? Não vamos ser Ah, meu Deus, tá bom, é muito estrela essas meninas aqui mesmo. Mas faz um tempinho. É. Mas eu amava o curso, amava mesmo. Só que eu entendi que engenharia civil teria um aprendizado maior, né? Eu teria mais abrangência, né? Quando eu me formasse, mais oportunidades, né? Na área que eu gosto, né? Enfim, daí agora estou no último semestre. Já, essa é a minha próxima Já. pergunta. Qual período? Estou no último agora. Uhum. Agora é a formação aí. Mas eu participei de um projeto Rio do Campo Limpo, não sei se vocês conhecem, Sim. no qual a gente dava aula, palestras para essas crianças, ensinava o meio ambiente. Aí eu comecei a desenvolver um gosto por ensinar e de fazer a diferença. Por quê? Tanto em engenharia, né, a gente vê que não tem muitas meninas na área. Então eu gostava de ensinar. E quando eu vi o projeto da professora Camila, das estrelas, eu falei, nossa, esse projeto é perfeito, né? Porque é uma área que eu gostava também de astronomia e poder ensinar para as crianças. E eu fui também professora de idiomas. Eu acho que estou nessa área de ensino. Uma área que eu gostei. Hoje a gente está vendo até uma migração do foco da sociedade no que você vai fazer que vai ser garantido a sua vida. Antigamente, engenharias, eu costumo falar para meus alunos, gente, fica tranquilo, se você fizer engenharia direito, você vai ter trabalho. Não liga para essas piadinhas que o pessoal faz por aí, não, só que faz direito, né? Faz certo, capricha, seja diferente, faça o melhor que você puder, que você vai sair trabalhando, fica tranquilo. Agora, se você fizer igual todo mundo faz, aí você vai ficar igual todo mundo. Aí, atualmente, a migração é para a área de TI. Todo mundo falando agora, TI, faz TI que você vai garantir sua vida, não sei o quê. Nesse sentido, eu quero dizer que, às vezes, a sociedade, ela fala uma coisa que vai dar certo ou não pra gente. A gente, às vezes, toma uma decisão, eu não vou dizer precipitada, mas se a gente pudesse, talvez, não ter a pressão na nossa cabeça, tomaria uma decisão um pouco diferente.
a sua experiência está te permitindo ir para tá cedo ainda, tem bastante coisa para fazer ainda, né? Sim. Mas está te permitindo ver várias coisas, inclusive você vai poder, né, atuar na área de atuação e já tem alguma experiência de ensino, né? Quem sabe você não vai estar do lado de cá daqui uns E agora, tempos. eu acho que é esse pouco o papel da universidade, né? De mostrar Encaminhar. esses caminhos todos, essas possibilidades todas. Inclusive, a gente quer estar aqui como professora, mulher, trabalhando com as áreas de engenharia, de tecnologia, para ser para ter uma representatividade melhor. As alunas chega calor aqui, meio perdida, só vemos like na sala. Aí chega uma professora mulher e fala, pô, Engenharia. tem espaço para mim, Tem. né? A gente tá. Vamos falar sobre espaço das mulheres, então. É, Como é que foi a entrada de vocês? Por exemplo, eu fiz física, eu sei mais ou menos como é que é. Qual era a proporção homens e mulheres lá quando vocês entraram na graduação? Vocês lembram? Você vai falar no seu também. Depende, no primeiro ou no último ano. Vamos pelo começo e vamos, se você tiver mais ou menos em mente qual foi as perdas, pode falar também. Olha, a minha turma até tinha bastante mulheres, assim. Talvez umas 20 numa turma de 60. Né? A gente tinha turma de inverno e de verão, né? Uhum, Isso no primeiro ano. uhum. No segundo ano, a gente já virou uma turma só, de mais ou menos uns 30. E essa proporção já diminuiu muito. E ainda assim, a minha turma foi uma turma que formou bastante mulheres, É. assim. Não, peraí, diminuiu quer dizer o quê? Sobrou mais homens que mulher ainda? Ou diminuiu Diminuiu A diferença. diminuiu todo mundo, mas a diferença para homem e mulher aumentou. Aumentou. Aumentou, né? Mais mulheres desistiram Uhum, do que os homens, mas as que persistiram, todas se formaram na data prevista, Olha nos que 4 legal. anos previstos. Os Olha. meninos foram ficando um pouco mais para trás, né? Porque as meninas da minha turma. A gente se formou em algumas, acho que foram talvez umas 8 Bastante. ou 10 da nossa turma. De 2007, pronto, falei. Ah, foi em 2007, veio direto. Não, eu entrei em 2007, veja bem. Nossa, tava saindo mestrado. E nós nos formamos em bastante, assim, mas eu via pelas turmas, pelos meus veteranos, que conforme o curso ia avançando, assim, ia tendo cada vez menos meninas, cada vez menos mulheres, e a coisa vai se embolando, né? Uma disciplina para lá, uma disciplina para cá, mas eu vi mais evasão de mulheres do que de homens. Qual foi sua percepção? Eu, na verdade, não tinha pensado nisso antes, porque acho que minha turma, ela era meio mesclada, assim. Era curso noturno, entrava 30 pessoas. E, assim, o que eu sei é que desses 30, nós nos formamos em 3. Bom, uma boa Nos proporção. 4 anos, Como é né? que Então, anda? outros ficaram e devem ter se formado nos outros anos, mas Isso. eu só, assim, foquei nesses meus colegas, né? E aí foi eu, uma menina e um menino. Então, nesse caso, né, teve mais mulheres. Muito mais mulheres. Mas, Não é muito. mas quando a gente fala O dobro. sobre isso, eu acho que o problema vai muito além de falar a quantidade de mulheres e homens, é da quantidade de alunos que se formam. É. Entraram 30 e só 3 se formaram, né? Mas, em geral, observando as turmas mais antigas do que eu, tinha sempre mais meninos do que Mais meninos. meninos. Eu, particular, eu acho que a gente entrou na minha turma um pouco mais homens que mulheres, porém eu tive uma percepção, que eu posso estar enganando, percepção, que as meninas, em porcentagem, acabaram mantendo mais. A gente acabou formando, tipo, 1 para 1, praticamente, assim. E não entrou 1 para 1, entrou mais meninos, porque é um curso que acaba entrando normalmente mais meninos. Eu, inclusive, eu formei com o professor Roseli. O professor Michel foi meu calouro, já falei aqui várias vezes. Mas na nossa turma foi uma das turmas que tinha mais mulheres realmente. Então, essa foi da minha experiência, né? Já você entrou na engenharia ambiental. Engenharia ambiental eu dei aula. Você não deu aula pra você, não? Não. Porque a engenharia ambiental eu dou aula há anos, né?
Pior que não tive aula com o professor Vladimir. Ah, tá. Mas entrou no ambiental. Ambiental é um pouco equilibrado. Nossa, ambiental realmente foi equilibrado, porque, assim, eu meti um detalhe, eu fiz engenharia civil na Universidade de Taubaté, sabe, onde tal? E um semestre só, porque eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer, só que eu sabia que eu queria estudar no Paraná, não sei por que Paraná. Paraná é o melhor. Era um lugar que eu queria Nossa. estudar. E, bem, naquela faculdade, sim, eu via que tinha poucas mulheres, né? E tinha mais homens. Mas aí eu fiquei meio assim, né? Vai ser igual em ambiental, mas ambiental realmente estava equilibrado. Fiz muitas amigas mulheres que eu mantenho até hoje. E em civil, tava uma febre. Antigamente era difícil entrar em civil, né? Então era muito concorrido. A sala estava equilibrada, porque as mulheres estavam sendo incentivadas a estudar. Mas nessa época, eu via meus amigos em engenharia eletrônica, só tinha 2 meninas na sala. É verdade. BCC também é o curso que tem aqui na faculdade, né, de Ciências da Computação, bacharelado. Também só tinha 2 meninas na sala. Então, engenharia, como ele já estava sendo encaminhado, né, pela sociedade, já tinha mais meninas, mas os outros cursos, assim. Agora, TI, você vê que... Tá. Então, assim, já teve uma mudança nesses anos. Que eu acho excelente, não é por nada não. Eu sou um pouco mais velho que vocês e a sociedade ela não tinha a visão que ela tem hoje sobre direitos, sobre igualdade, né? E, e, e eu vou ser sincero para vocês, é, como seria a palavra? Eu sou treinado a pensar como eles. Porém, pelo nosso meio, onde a gente briga muito para que o que era antes não seja, né? Eu estou nesse treinamento e em casa sou eu homem e mais 3 mulheres, então, né? Já estou bem treinado agora em casa também, né? 2 filhinhas e nunca mandei, agora muito menos, né? Se existia alguma chance. Não, já cheguei perdendo quando era 1-1, imagina agora que é 3-1. E assim, fazendo coisas, eu costumo dizer agora, quando eu vou fazendo coisas, é que eu tô cansado das minhas ideias, né? E por quê? Eu sei como fazer, eu sei o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, só que é tudo dentro do que eu construí dentro de mim e é isso que vai acabar refletindo nas minhas produções, tá? Só que eu tô cansado das minhas ideias. Então, como você falou ali agora, as mulheres agora, né, cada vez mais sendo inseridas para trabalhar onde quiserem. Não existe mais o física, o curso de menino, ou engenharia de homem, né? Cara, isso vai ser maravilhoso, porque vai vir ideias diferentes para soluções diferentes. Vai ser, não é só a questão. Tava pensando esses dias quando eu comecei o que a gente ia conversar, o que a gente ia falar aqui. Eu tava pensando assim, cara, é idiota o pensamento do homem que ele tem que definir tudo, de gerar tudo e direcionar tudo. Por quê? As coisas não tem graça. É tudo a mesma coisa ao mesmo do mesmo, tempo. né? Exatamente. Exatamente. O pensamento, querendo ou não, há uma grande diferença entre pensamento homem e mulher, seja de prioridade das coisas, seja de, vou simplificar, de cores, de coisa, que na TI, na hora de resolver um problema, vai ser um grande diferencial. É bom pro homem que haja mulher e os caras acham que não. Sei lá qual é o pensamento. A frase, o melhor homem para esse trabalho é uma mulher. Nossa, excelente! Excelente! Eu não tinha ouvido essa não. Essa foi muito boa. É boa. Essa vai virar um corte. Muito bom. Mas é exatamente ela diz tudo essa frase, porque às vezes o homem vai fazer de um jeito que ele complica mais do que resolveria, muitas vezes, né? E eu acho que, como sociedade, nós só temos a crescer, a melhorar. Seja pelo bem-estar, seja até para essas coisas mesmo, né? E durante os cursos, vamos voltar aqui,
Lembra que eu falei, a gente tá livre para falar várias coisas, né? Mas eu vou tentando guiar aí. Durante o curso, tinha lá as panelinhas. Quando você disse que não existe mais essa coisa de física para meninos, e nananã, eu só pensei que falei, bom seria se não existisse mais. Não deveria, vai. Porque a gente, né, estamos aí trilhando nossa carreira. Jovens Estamos ainda, jovens. Jovens, belas, recatadas, Eduardo. Estamos, né, trilhando os nossos caminhos, mas as dificuldades que aparecem pra gente, muitas das que aparecem pra gente, não apareceria para um homem, né? A gente se posta à prova quando entra numa sala de aula, né? Seu primeiro dia de aula com uma turma. Você tem que tentar manter uma postura, você tem que pensar na roupa que você vai vestir, você tem que pensar se você está chamando muita atenção, se você não está. Isso com certeza não passa pela cabeça de um homem. Nunca pensei Com certeza. Minha vida. As piadas que a gente ouvia no corredor, né? Aqui a gente ainda, não sei, ouve pouco. Mas na graduação, eu imagino que a Adriana ainda esteja passando por isso, né? Ela ainda está na graduação. Com certeza a Camila ouviu algum comentário que na hora, a gente até comentou isso ontem na roda de conversa, que na hora a gente não percebe que aquilo é assédio, a gente não percebe que aquilo é machismo. A gente vai se dando conta do que a gente passa muito tempo depois, quando você conversa com outra pessoa e fala, nossa, eu passei pela mesma coisa, nossa, aquilo foi assédio. Nossa, aquilo foi um episódio ridículo de machismo e eu não percebi. E, tipo, não só eu não percebi, ninguém que estava em volta se mobilizou e falou, pô, você tá errado, mano, olha o que você fez, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para desconstruir, né? E o mais importante de tudo, gente, quando as conversas forem sobre mulheres na ciência, quando o tema for mulher na ciência, homens, vocês precisam participar. A principal desconstrução tem que ser de vocês. Porque a gente vai aprendendo a lidar, a gente, né, vai... Algumas, né, a gente vai buscando estratégias para lidar com tudo isso. Mas se homens, vocês não melhorarem, dificulta muito. Se vocês né? ficarem falando só para as mulheres... Exatamente. A gente precisa que os homens comecem a participar dessas discussões. Não olhem e falar, mulheres na ciência, é um evento para mulher. Não é. É um evento para se discutir o papel da mulher, da ciência, o apagamento das mulheres e discutir as vivências que a gente teve, que a gente continua tendo, né? E não são só as mulheres que precisam ouvir a gente, os homens precisam começar a ouvir mulheres, né? E não só falar, e se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, se fosse sua filha, mulheres, respeitem mulheres em geral, ouçam mulheres em geral, e não só porque fazem parte do seu círculo. E aí, Adriana, como é que tá? Graduação? A graduação? Já tá 100%, bem melhor que nós há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Olha... Nada, né? Como é que tá? Pode falar, que nós vamos brigar com o Nery depois. Não, a graduação em si, ela está tranquila. Não tinha tanto... não tinha tantas panelinhas, né? Porém, a gente vê mesmo esse machismo no dia a dia, os comentários, quando entramos, né? Como a maioria entra com 17, 18 anos, acaba repetindo alguns comentários, né? Que as pessoas costumavam fazer. Mas durante a graduação, muita gente acaba entendendo que não é assim, que se deve tratar uma mulher ou fazer comentários desnecessários. E, assim, ainda falta muito para as mulheres serem totalmente aceitas, porque entrar no curso estão entrando, mas e depois no mercado de trabalho ainda sofre um pouco. Eu fui professora, eu entendo também, infelizmente, quando a gente vai dar aula, né? Existe um treinamento de o que você pode fazer por ser mulher, que é diferente do de homem mesmo. Você não pode usar tal coisa. Então é triste, eu entendo esse lado de professora também. Mas de alunos, infelizmente, é o que acabam repetindo porque outras pessoas não corrigiram. E agora... É normalizado. É normalizado. Né? Normalizado. Mas Talvez
menos maturidade ainda, né? Sim. Por exemplo, óbvio que provavelmente cometi muitos erros quando eu era mais novo. E não quer dizer que a forma como eu tô justificando, entendeu? Só para contextualizar. Uma Então, reflexão. é uma reflexão, perfeito. E aí, às vezes, a falta de maturidade ainda, né, é fácil, mas talvez essa maturidade venha mais cedo com o tempo, com Sim. o aumento das discussões, né? Ou melhor, não adianta só discutir, tem que participar, tem que... E é toda uma mudança na criação, né? Na criação. Na família, na própria construção da ideia de família, construção de ideia de papel da mulher, o papel do homem, né? Essas coisas que são colocadas em caixinhas e que, gente, É que não, assim, né? são áreas também que, como eram normalmente, majoritariamente, né, de homens, ainda tem realmente esse preconceito. Por exemplo, engenharia civil, quando nós mulheres vamos em obra, às vezes não são tão levadas a sério como se um homem fosse supervisionar a obra. Vai falar lá com o mestre de obra, com ele mestre acha de que... obra. Sim. E uma coisa muito problemática, a gente fala, são áreas majoritariamente de homens. E quando você vai estudar a história das coisas, você percebe que as mulheres estavam ali o tempo todo, mas elas foram apagadas. Sim. Não é que elas não estavam ali, elas foram apagadas. E a gente tem essa sensação de que não existiam mulheres atuando nessas áreas, e por isso elas se tornaram áreas majoritariamente de homens. E não foi, né? Foi um apagamento E hoje histórico. os nossos trabalhos de pesquisa com a Débora, a gente resgata a história dessas mulheres apagadas. Do jogo. É como se fosse uma reparação histórica. Deixa eu só perguntar pra Camila se ela vai falar que lá em Guarapuava não, lá é tudo perfeito, tá tudo certo, lá a mulher é igual, o salário é igual, é tudo igual. Ou se ela também teve alguma dificuldade. E depois eu queria falar exatamente sobre isso que vocês falaram sobre as mulheres na ciência. Certo. Então, na graduação, os meus colegas, os meninos da minha turma, assim, sempre foram caras muito legais, sabe? Não tive esse tipo de problemas. Deu sorte. Mas eu sei, assim, de colegas, meninas, que tiveram problemas com professores. Então, assim, tinha professor que cometia assédio com as meninas reclamavam, iam na ouvidoria e o professor está lá até hoje. Então, ocorreram coisas sérias, mas comigo especificamente, na relação com os colegas, acho que isso não aconteceu. Eram pessoas bem... Isso talvez seja motivo de muitas mulheres desistirem de cursos em que a maioria dos professores são homens e tal, né? Porque é uma coisa que pode passar despercebida, a gente só presta atenção depois, só se dá conta depois, mas a marca fica. Vai desmotivando. A marca fica e você começa a se perguntar se será que você quer seguir numa área que é daquele jeito, ou se você fala, não, eu vou seguir para mudar aquela área, né? Então, pode ser um fator de desânimo. Eu não sei se alguém já te falou isso, se você já percebeu isso, mas suponha um professor muito, muito legal, muito gente boa. Suponha um professor que você conhece, muito, muito tranquilo, todo mundo gosta dele. Mas ele vai lá, ele vai ensinar a aluna, ele faz alguma coisa muito errada com ela. Seja lá o que. Encostou na menina, né? Ou falou coisas que não devia, enfim. Mas ele é muito legal, todo mundo gosta dele. E aí, essa menina é aluna dele, ela depende da aprovação da disciplina para seguir no curso. E aí, ela vai reclamar? Se ela reclama, ele pode reprovar ela pode recorrer ao departamento, por exemplo, para corrigirem, para outra pessoa corrigir a prova para ela. Aí o pessoal do departamento vai dizer, nossa, mas esse professor é muito gente boa, a gente não pode manchar a imagem dele. Imagina, ela deve estar louca. Deve ter esse exagero. E aí, o que ela vai fazer? Provavelmente ela vai desistir do curso, vai mudar de instituição. E isso é uma coisa que acontece não só na universidade, no ambiente de trabalho, ao chefe dela. E aí ela vai manter o emprego, ela vai recorrer aos direitos dela. Então é uma coisa assim que... e são coisas... Não é assim... coisas gritantes. É um detalhe, é uma mão no ombro. Exatamente. E a gente tem medo de sofrer uma retaliação depois, né? Falar, eu não vou reclamar aqui, vou lá no RH reclamar, mas eu quero manter meu emprego.
E daí você fica pensando, será que ele vai ficar sabendo que eu denunciei? Será que isso vai se virar contra mim? Né? Será que tem alguém do meu lado? Então Principalmente complicado. principalmente assim de mulheres que nós estamos falando, né? Às vezes, como você falou, você vai no RH, é um homem que você vai falar. Exatamente. É. Ah, não, nada não, eu volto depois. Bem isso. Tem que ter. Eu acredito que a UTF ela tem uma infraestrutura bem bacana. Acredito que se em algum momento vocês enxergarem, não é nem os casos acontecendo, tá? Que uma aluna vai ter dificuldade nesse sentido que você falou, vocês cheguem lá na direção, eu tenho certeza que eles vão ouvir, deixar uma pessoa, uma mulher para ouvir, uma mulher no RH, nesse sentido que deixe vocês mais confortáveis, né? Se sintam, como você disse, não tenha o medo, não tenha... Mas E meninas que estiverem vendo o podcast, estiverem numa situação assim, nós brigamos por vocês. Exatamente. Então, se vocês tiverem algum problema, procurem as professoras. Dificilmente alguma professora não vai resolver esse problema de uma maneira bem escandalosa. Porque vocês podem estampar o rosto do sujeito, falar o que ele tá fazendo com você. Porque vocês podem ver que talvez elas já falaram algumas situações que vocês já estão vivenciando, ou você está assistindo isso hoje, amanhã você pode passar. Então, esses rostinhos aqui, eles estão ansiosos para, de alguma forma, conversar com vocês e ajudar da forma que vocês acharem melhor. Né? Com certeza. Mas eu só conheço Einstein, eu só conheço Newton, eu só conheço Pascal. Aonde que tem mulher nessa ciência aí? Vocês estão inventando isso daí. Não me processem. Fala pra mim. Camila, a nossa conversa foi um pouquinho sobre isso. Você falou realmente que a Débora tinha... Fala pra mim um pouquinho. Quem que tá aí? Existe... Quer dar alguns exemplos? Eu acho que deixa cada um, quem lembrar, dar um exemplo dessa. Nós vamos ficar até amanhã falando aqui, pelo que eu entendi da conversa. Mas... Pega o seu preferido, pega alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou pegar um coletivo de mulheres muito importantes para mim, que são as chamadas calculadoras de Harvard. Elas eram um conjunto de mulheres calculadoras / computadoras ali no final do século XIX, início do século XX, que trabalhavam computando dados estelares do Observatório de Harvard. Então, não se tinha computadores para você analisar linhas espectrais, para fazer análises de fotometria estelar. Então, isso era feito no olho. Só que você acha que os homens iam fazer isso? Isso é um trabalho muito maçante, não existe nada de desenvolvimento científico, eles não queriam fazer. Então, assim, era um trabalho que pagava-se pouco, né? E era exaustivo. Então, quem foi contratado para fazer isso? As mulheres, né? Mas o intuito do sujeito, do Pickering, Edward Pickering, que foi quem contratou essas mulheres, ele era assim um visionário, sabe? Ele era a favor das mulheres. Ele não tinha essa perspectiva que eu tô falando. Mas, assim, ele fazia... A favor, desde que elas ganhem menos, né? É isso que eu ia falar. Acho que ele reconhecia o potencial sem reconhecer o valor. Assim, dá pra usar, mas já que paga menos. O Edward Pickering, então, reconhecia o potencial das mulheres, ele incentivava a participação delas. No entanto, elas ganhavam salários, assim, metade do salário que um homem ganharia para fazer isso. E essas mulheres, então, o trabalho delas era de catalogação e cálculos, análises. No entanto, devido a elas estarem debruçadas sobre os dados dia e noite, aliás, só dia, porque a mulher tinha que estar em casa à noite, né? Elas não podiam nem fazer observação no telescópio, porque pega mal, né? Uma mulher à noite, já pensou? Então, apesar disso, elas realizaram grandes desenvolvimentos científicos na área da astronomia, que a gente utiliza até aos dias de hoje. Uma coisa bem conhecida, não sei se você conhece, é a chamada classificação espectral de Harvard. Então, a gente classifica as estrelas por cor, por temperatura,
até hoje, uma classificação que a gente usa letras O, B, A, F, G, e tudo isso foi construído pela Anne Jump Cannon lá no início do século XX. Mas o nome dela não é tão conhecido, né? As pessoas até conhecem a classificação, mas não conhecem ela. E o mesmo ocorre com dezenas de outras dessas astrônomas que hoje a gente tenta resgatar aqui com os nossos projetos de pesquisa e extensão. Tem a ver com aquela classificação de estrela amarela, azul. Exatamente. Aí tem mais subdivisões. Isso. Então, quem mais ou menos idealizou e direcionou isso daí foi uma mulher. Foi uma mulher. Acho que todo mundo já ouviu dizer que estrelas azuis são mais quentes, vermelhas são mais frias, e ninguém... Bom, eu não sabia, como físico, como alguém que entrou na física por causa da astronomia, não, eu não tinha ideia que tinha sido uma mulher, que tinha sido a base desse estudo. Eu acho que no curso de física, além da Marie Curie, a gente não ouve o nome de nenhuma mulher. Inclusive na disciplina de História da Ciência, História da Física, elas não aparecem. A gente fala do Aristóteles, fala do Newton, fala até, né, chegar no Dirac, sei lá, e ninguém fala de mulher. Olha que curioso, Não fala. Eu fiz um trabalho de estado do conhecimento para ver como que apareciam as pesquisas que tratavam da história das mulheres na astronomia. Fiz um estado do conhecimento, eu pesquisei assim, em diversas bases, procurei até no Google Scholar, assim, que é onde aparece notícia, procurei em tudo. Gente, agora eu não lembro o número exato, mas eu acho que eu encontrei 5 ou 6 trabalhos. Não foi a nível Brasil. Foi a nível... Mundial. Mundial não. O que estava em inglês, né? Eu consegui ver. Mas, então, o que eu encontrei disso? Que mesmo os trabalhos de história e filosofia da ciência, que tentam trazer uma visão mais crítica sobre a produção da ciência, que engloba a participação de homens e mulheres, mesmo os trabalhos dessa área não tratam das mulheres na ciência. Então o problema é muito maior do que a gente imagina. Nossa. Não, não tenho ideia. Eu fiquei pensando até agora quem que era que eu conhecia. Se Não você parar sei. pra pensar nas Até o suas final. aulas, você já falou de alguma Não, coisa? não tem. Não tem. Porque elas não estavam, brincadeira. Não, e tem lugares Não, e que elas elas não estão no livro didático, elas não estão nos nossos livros texto, elas não aparecem mesmo, elas foram apagadas, de fato. E quando elas aparecem, aparece só o sobrenome para garantir que não sejam Identifica o gênero. identificadas. verdade. Por exemplo, lá em mecânica analítica, mecânica clássica, tem um teorema chamado Teorema de Noether. Não sei se vocês lembram, escreve N-O-E-T-H. Não lembro de mecânica clássica. Então, o Teorema de Noether, muito tempo depois que eu ensinei isso, fui descobrir que era de uma mulher. Ninguém sabe que foi. Não, sabia também. Consegue lembrar mais um caso, Débora? Algum nome, alguma coisa assim? Algum nome específico na ciência? Ixi, Agora, a gente desculpa. tem... Não, mas realmente... é o meio, é o nosso exato, meio, não tem como. É uma reflexão que a gente faz e que a gente tem trazido e tentado fazer esse resgate, principalmente no Projeto Estrelas, porque a gente, que é mulher e se preocupa com esse ponto, a gente também não sabe. Sim. Né? O apagamento foi tamanho que a gente não conhece, assim, a gente precisou fazer uma boa busca para encontrar essas mulheres, para conseguir nomes, inclusive eu queria muito que a Adriana falasse do jogo que a gente desenvolveu. Queria ter trazido, agora que eu lembrei de ter trazido. É verdade, a gente podia ter trazido. Feito um teste aqui. Eu ia passar, reprovado, tô até agora, não achei. Não sei o que gira em Não, torno. mas até mesmo nós é difícil, né? Porque a gente não teve eu só fui conhecer vários, na verdade, pelo projeto. Não, assim, ó. Eu acho que eu só tinha ouvido falar da Hipátia no curso Da Hipátia. Quem foi a de Hipátia? graduação. A Hipátia também astrônoma, né? De que ano que ela é? Gente, 4.000 anos. Sim. Nossa, é sério mesmo? Muito. Não, agora vocês me surpreenderam mais. Mas Era uma época que ela não era só astrônoma, era astrônoma, matemática, era tudo, né? ciências. E ela que desenvolveu o astrolábio.
A Não base tinha da ideia. observação celeste. Ela desenvolveu o astrolábio, sabe? A ferramenta de observação celeste. Né? E a Vou gente ouve colocar falar aqui da a luneta do imagem. Galileu Sim. e nunca ouve falar do Não, astrolábio da Que não foi o Hipátia. Galileu que inventou, ele adaptou. Exatamente. Quer ver um outro exemplo? Você já deve ter ouvido falar que teve uns cientistas chamados Watson e Crick que descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA e ganharam o Nobel por isso. Sim. Só que você nunca ouviu falar em Rosalind Franklin, que foi a física que fazia análises cristalográficas que encontrou essa estrutura. A chapa onde aparece a imagem com a estrutura da dupla hélice foi dela. Mas aí, da Rosalind Franklin, aí tem historiadores que dizem que tudo bem, do jeito que foi, e tem outros que dizem que ela foi roubada, porque essa chapa estava dentro da gaveta dela. Alguém pegou, olhou e falou, nossa! E aí mandaram para o Watson e Crick, eles estavam estudando a teoria, ela não estava estudando essa teoria mesmo. Mas a partir dos dados dela, sem consentimento, eles descobriram a dupla hélice do DNA. Então, no mínimo, o prêmio Nobel deveria ser para os três, né? Imagina quantos casos. Mas é que o prêmio Nobel é à noite, como é que ela ia à noite? Não tinha ideia também. Que legal. O jogo eu já tinha ouvido falar, a gente vai falar mais sobre ele, mas aqui eu vou aproveitar uma pausa e fazer o seguinte: vocês já estão devendo um livro. Se virem. Uma boa por sugestão. época, por tema, por alguma coisa nesse sentido. Mas vocês já estão devendo um livro aí. Vamos divulgar esse livro, eu digo, a nível do TFPR, porque, como vocês disseram, tem livros de Kepler, tem livro de. E a gente não sabe nem. Sabe por que a gente não sabe? A gente não sabe onde procurar. Como você disse agora, em linha de pesquisa, que, para quem não sabe, é um nível muito avançado, exige muito tempo, muito esforço para você realmente chegar a coisas conclusivas, que elas estão conseguindo agora levantar alguns nomes, uma coisa aí que muito legal, muito fantástico. E aí eu já fico com a minha encomenda para vocês aí. Depois a gente fala de perspectiva, a gente vai voltar sobre isso, mas já anotem aí, isso aqui é um livro, eu acho que vai ser bem interessante. Uma boa sugestão. De vocês fazerem. Quer falar um pouquinho do jogo agora? Ou entramos no projeto Eu acho que primeiro? é melhor a no gente projeto. explicar o que é o projeto, aí a gente fala dos Então vai. dos produtos. Quem que vai falar sobre como é que é o projeto? Eu falo. Então vai, pega. Só não vai chorar, hein, cara? Pega assim, ó. Eu tenho um professor lá da UEM que ele falava assim, ó, quando você vai escrever um projeto, quando você vai escrever uma introdução, um resumo, você tem que ler aquilo e chorar de emoção. É muito bom esse trabalho. Mas, Então vai lá, Camila. Não sei se as lágrimas vão escorrer, mas é muito bom esse projeto. Eu ouvi, é legal. Vai. Então, nós temos aqui na UTF-PR de Campo Mourão um projeto de extensão chamado Estrelas, com o elas em letra maiúscula no final, que trata da divulgação, popularização e incentivo da participação das meninas e mulheres na astronomia. Então, o que nós fazemos aqui, todas as 5 professoras do DAFIS tem quantos professores no total? 13? 13 ou 14. E temos 5 professoras, né? Todas Aí. as 5 professoras participam desse projeto e alunas aqui da graduação, né? A Adriana é uma delas, uma estrela, né? Então, as meninas que participam a gente chama de estrelas. O que nós fazemos? Então, muitas atividades diversas. No momento, nós temos um polo astronômico, acho que você já trouxe o professor Michel para falar sobre isso. Dentro do polo astronômico, nós temos diversas atividades, como o planetário, o projeto Noites Astronômicas, o show da física. Em breve teremos um relógio solar e agora temos o projeto Estrelas também. Os alunos da educação básica agendam visitas, vêm até o polo astronômico. No momento tem sido feito o show da física, em seguida uma oficina com as estrelas sobre sistema solar, e depois disso uma sessão de planetário para complementar também sobre sistema solar e além. Então, nós produzimos uma oficina breve, ali de 1 hora, e a gente, então, recebe as crianças e falamos sobre
sistema solar para meninos e meninas. Mas qual que é a ideia relacionada às mulheres, então? Quem apresenta a oficina são mulheres. São as professoras, cientistas aqui da UTF-PR, são as alunas de graduação da área de engenharia, tecnologia, e então o nosso intuito Por que especificamente as mulheres? O que vocês querem passar para... O intuito é que as meninas da educação básica, ao ver professoras e alunas mulheres, possam se sentir representadas, possam imaginar que um dia elas podem estar aqui também, que esse lugar também é para elas. E, além disso, a gente faz outras coisas, como a gente participa em eventos, teve o SPEF ano passado, a gente participou, vai ter o Empreende Week, acho que em outubro, né? Nós vamos participar também. Nós já produzimos um jogo para levar a esses eventos, para levar nas escolas, em alguma situação esporádica que alguém nos convide, né? E tem muitas coisas que nós pretendemos fazer ainda, mas o projeto é recente, né? Então, no momento, é isso que nós estamos fazendo. Como é que é o jogo? O jogo é assim, fizemos cartinhas, né? Das pessoas, né? Pessoas, mulheres e homens, certo? Da astronomia. Da astronomia, em qual data de nascimento, assim, dados, porque às vezes, né, relaciona com a história. E o que ela fez, certo? Não, na verdade, histórico da vida dela. E no jogo, que é um tabuleiro gigante, a gente coloca uns quadradinhos do que a pessoa fez, certo? Então você relaciona a pessoa com a descoberta. Só que quando a gente foi implementar no SPEFA, a gente reparou, né, que mesmo as mulheres só conseguiam acertar os homens. Posicionava o Kepler, posicionava o O Einstein. Copérnico, Mas as mulheres, o filme, né, Estrelas Além do Tempo, que foram das calculadoras, até já tinha uma noçãozinha, mas o resto foi muito difícil, até pra nós, né? Sim. Porque não foi só um jogo feito entre 2, 3 pessoas, foi um jogo em que várias estrelas contribuíram, pesquisamos e, né, montamos. A professora que teve a ideia, né? Enfim, então foi para mostrar que as mulheres sempre estiveram lá, né? Desde a antiguidade, só que elas realmente não foram reconhecidas. E é para você conhecer, aproveitar, né? Para conhecer elas e o trabalho que elas realizaram. E A se dá Hipátia- conta de que a gente não tá lá. sabe Sim. nada das mulheres na ciência. A Hipátia está no jogo. A Hipátia está no jogo. Essa agora você pode acertar. Aí já te dei Pra mim, uma eu vou dica. ser sincero que foi uma tremenda surpresa, no sentido que naquela época, mulher e um escravo, acho que o escravo talvez fosse mais importante, dependendo da Mas sabe o situação que da aconteceu mulher. com ela? Eu ia perguntar isso, Ah. sabe? Não nem conhecia. Ela foi morta. Porque se destacava demais. Bruxa, né? Bruxaria. Ah. Imagina mulher fazendo ciência. Mulher não faz ciência, faz Que é bruxaria. Aí. Era de se esperar. Que legal. E esse jogo é impresso? As pessoas têm um PDF que ela pode imprimir, alguma coisa? Sabe, porque algumas coisas eu vou tentar colocar no nosso vídeo depois. É link do Instagram de vocês, é o logo, conforme a gente vai falando. O link do jogo, se for da forma que é profissional ou não, eu não sei. É um jogo Não, de ela é tabuleiro. físico. Mas depois a gente pode colocar uma foto do jogo. Sim. Então, é um tabuleiro, tem 25 casas, então 25 contribuições, está lá escrito. Ganhou o Nobel em... Não faço ideia Química e quando que a Marie Curie... Química e física. Ganhou o prêmio Nobel em 1912, vamos supor. Aí você olha lá e pensa em descoberta do DNA. Isso não tem no nosso jogo, aliás, porque não tem nada a ver com astronomia, né? É só um exemplo. Sim, perfeito. Então ganhou o Nobel, você olha lá, será que Watson e Crick ou Marie Curie? Watson. Você fica procurando nas cartinhas e é impressionante como o patriarcado domina mesmo a nossa mente, né? Porque você fica procurando cartinhas de homem, você olha, vai passando um monte de cartinha de mulher e fala, mas peraí, eu não conheço nenhuma dessas. E cadê os homens aqui, né? Aqui e é você só vai pegadinha, isso aqui é pegadinha. Isso, Aqui você não. encaixa todos os homens e daí sobra um monte de cartinha de mulher na sua mão, você não sabe o que fazer. E é um jogo coletivo, assim, porque são textinhos
tanto na carta quanto na casa do jogo. Então, você não consegue jogar ele sozinho rapidão. Então, você chama um grupinho ali, 3, 4 pessoas, diz: olha essas cartinhas, vamos ver se vocês conseguem encontrar quem fez o quê. Na sorte, assim. E o relato final das pessoas é: meu Deus, quanta mulher que participa da astronomia. Muito legal. Você tem que gravar uma jogatina dessa, então. É verdade. E colocar num lugar também. Tem aí. razão. Aí já é uma sugestão. E eu falei da ideia do PDF, eu não sei se a pessoa consegue imprimir para jogar em casa, para testar com os colegas. nesse Conseguiria, mas teria que imprimir um tabuleiro Um grande, tabuleirão. né? Sim. Talvez para as escolas. sentido. É, Pras uma escolas. boa. Aí o professor consegue, talvez. Com muito fundo que nós temos. Mas não, acho que a ideia é interessante e eu imagino que deve estar começando, na verdade, a produção desse projeto, porque você vai ter que colocar um manual para explicar. como é que Sim, joga, sim, a não sei gente se vai. existe. Um gabarito. Agora que a gente já apresentou o jogo acho que umas 3, 4 vezes, a gente já sabe os pontos fracos, tem, esse texto aqui ficou muito longo, ou aquele outro ali faltou uma informação, então a gente vai otimizar ele para daí fazer algo parecido com o que você está falando. Legal, muito legal. Dá pra pensar também, pensei agora na versão web. Uhum, Arraste. sim. Aí eu chamo um professor conhecido meu, professor Paulo, Gente boa, hein? para ele Ano que vem. ajudar a fazer essa parte. Participo sim, claro. Não que for De repente, se a descobrindo como Estrela é que quiser faz. lançar o nosso jogo Estrelas. Olha só, é verdade. hein? Estrela. Patrocina Fica a gente dicas. aqui, as meninas aqui. As chefas. Ajuda, quem sabe, posso ajudar sim. Legal. Nossa, é interessante esse jogo aí. A minha filha ia gostar muito, porque ela adora joguinhos. E a gente já tenta desde pequeno. A minha filha foi a mais velha, tem 6 anos agora. A gente seleciona muito que ela assiste coisinhas de TV, né? Demorou para começar e a gente seleciona muito. Os 2 programas que ela mais assistiu foi Show da Luna e o Dinodana, que é um de dinossauros, tá? Que ela foi uns 2 anos de dinossauro lá. Princesa ela tá aprendendo agora, de coisa assim. E ela ama essas coisas, então óbvio que eu ia explicar, né? Um monte de coisa. E a Não é pra Princesa ela. Valente. Não, porque a gente ainda cercou um pouco de fantasia pra eles, pesa a cabeça, dormir já não dorme muito. Mas aos poucos agora ela vai desses outros. Mas quero dizer que as crianças já pensam a versão também. Ó, mais uma encomenda. A versão Kid. Sim, nós temos muitas ideias, Legal, não precisa das minhas, pouco fica tempo tranquilo. e verba para fazer, né? Legal. Fica a dica também. Verba. Roberto. Estamos abertos a patrocínios. Estamos abertos. Legal, eu inclusive sobre patrocínios, você falou na nossa conversa pré-podcast sobre algumas coisas que vão buscar, né? Existem editais específicos para divulgação de ciência, né? E se você vai para um nicho desses, eu ainda não sei se vocês têm tão específico, mas divulgação de ciência para a apresentação das mulheres na ciência, as coisas mais nichadas, às vezes, vocês vão ter boa chance, né, nisso daí. Torço por vocês, que só tem ouvido coisas legais até agora. Espero que vocês também estejam gostando. Espero que vocês também estejam tendo dúvidas, tá? Perguntem, mandem recados. Depois eu repasso às professoras os contatos, se elas permitirem daí, né? Mas estão as 5 professoras da FIS. Quem mais? E só a Adriana. Não, tem outras estrelas. Sim. Então, são as 5 professoras, mais o Michel e o Oscar, que são do Polo, né? E aí, estrelas, a gente tem cerca de 20 estrelas. Mas aí é difícil reunir todo mundo, porque, poxa, eles fazem cursos integrais, né? Aí tem curso que é manhã e tarde, curso que é tarde e noite. Então, sempre é muito difícil reunir todas as estrelas. Então, eu faço reuniões, por exemplo, essa semana na quarta-feira, na outra semana vai ser na sexta, porque as meninas que não podem ir na quarta podem participar de alguma atividade. E aí, como a Adriana falou, quando a gente construiu o jogo, são 25 cartinhas. Então, cada estrela construiu uma cartinha.
Isso elas podiam fazer em casa, enviar o arquivo. Então, temos muitas meninas participando, mas elas assim, não teria como trazê-las nem citar o nome de todas agora, né? Inclusive, muitas das personagens do jogo foram sugestões das estrelas Olha. na Sim, primeira também. reunião. Exatamente. Assim, elas já Legal. conheciam algumas, já foram sugerindo nomes pro jogo. Aí, querendo ou não, uma vivência aqui vai conhecer um nome que a gente nem teria Sim, ideia. assim, uma geração que já vem com outras informações que a nossa não veio, né? Uhum. A nossa não teve acesso. Nossa, legal. Isso só na astronomia, na verdade, né? Só na Ah. astronomia. É, 25. Conhecia nenhuma. E já esqueci o nome da que eu conheço agora. Hipátia. Hipátia. E a N. Cannon da classificação estelar, né? E além do jogo, das coisas atuais, o que mais que vocês querem compartilhar com a gente? A gente tem discutido possíveis encaminhamentos tanto para o projeto Estrelas quanto para projetos parceiros, assim, né? Por que eu digo isso? Quando a gente começa a estudar esse apagamento das mulheres na ciência, quando a gente começa a se embrenhar por esse campo, a gente começa a perceber a importância do estudo das teóricas do feminismo, dos feminismos, né? Então, a gente tá tentando, não sei necessariamente ser um braço do projeto, um pano de fundo do projeto, começar estudos das teorias feministas, né? Porque, apesar de... A gente até usou a expressão ontem, o fantasma do feminismo, né? Quando a gente usa essa palavra, algumas pessoas já... né? A Helenice até comentou que a mãe dela ouviu a palavra feminismo e falou: mas será que isso não é perigoso? Né? O feminismo é perigoso para quem é machista, né? Ele é perigoso para quem tá por fora, né? E a gente foi se dando conta da importância de trazer essas teorias, né? De ter um embasamento teórico mesmo para essas discussões, para não ser uma coisa que fique muito superficial, né? Essas mulheres foram apagadas e a gente quer que elas apareçam, né? Por quê? Por que elas foram apagadas? Qual o contexto, né? Quem saiu ganhando com isso? Que a gente já sabe a resposta, foram os homens. Uma vez, você vai me desculpar e você vai me perdoar se eu estiver completamente sendo, inclusive, maldoso, machista. Mas a palavra é essa. O pessoal não gosta da palavra machismo, porque reverte a isso, né? Você oprimir a mulher através da posição... Eu já ouvi, não é opinião minha, eu ouvi alguém falando no sentido assim, que feminismo também não é uma boa palavra, porque seria o oposto de machismo, ou seja, a opressão da mulher. Você tá entendendo? O princípio, não que esteja certo ou errado, só a palavra deveria ser outra, talvez, nesse sentido, entendeu? Entendi. Se uma é o oposto da outra, você não quer que a mulher também faça. Na verdade, uma A pessoa falou nesse sentido. Não é Não o é oposto uma da não é outra, até oposição. porque as relações de poder são muito diferentes, né? A gente tem um sistema patriarcal, então as relações de poder não são horizontais, elas são verticais, né? Então, o feminismo, primeiro, ele não é o oposto do machismo, né? O feminismo aparece, ele surge, né, na primeira, na segunda onda, ele surge como um movimento em que as mulheres precisam ter voz, né? A gente tenta até hoje, inclusive em reuniões de departamento, a gente tenta ser ouvida, né? A gente tem uma busca constante por direitos e pela manutenção desses direitos que a gente vai conquistando, né? Então, a gente não quer oprimir o homem igual o machismo oprimir a mulher. Veja. Não, a pessoa que falou isso, eu não vou lembrar, foi um podcast, foi algum vídeo, alguma coisa assim, não lembro quem que foi. Ela não quis dizer que o movimento era isso, mas a origem da palavra, exatamente, Entendi. é isso. A pessoa até, na verdade, ela continua discorrendo nesse sentido, tá falando assim, que não, a ideia não é essa, mas assim, só que, querendo ou não, em questão de como é que fala quando é a origem da palavra? Me fugiu aqui. Mas machismo é etimologia. É o oposto, é feminino. Então, mas não que o movimento, não que a ideia fosse. É por isso que a gente precisa desses estudos e que as pessoas conheçam o que é o feminismo, né? Porque o feminismo definitivamente não é o oposto do machismo, né? Eu E entendo dessa mudar a palavra
não tem Não, agora não dá como, mais, né? assim. Então, o que a gente tem que mudar é a concepção das pessoas a respeito disso. Exatamente. E assim, tentar trazer o feminismo em todos os âmbitos, né? Porque o feminismo é político, né? A nossa vida é política. As coisas, apesar de, né, alguém pode chegar e falar, eu não gosto de política. Você gostando ou não, a sua vida é definida por políticas públicas, enfim. O feminismo é um movimento político, é também um movimento social, tem diversos recortes dentro desses feminismos, mas talvez o que a gente queira trazer nesses projetos, nessas discussões, nas ideias que têm surgido, é de desmistificar o feminismo, né? O que é, o que ele não é, principalmente o que ele não é, né? Feminista tem que queimar sutiã? Não, não tem, mas se quiser pode, né? A ideia é essa, a mulher não tem que ser nada, ela tem liberdade de escolha para ser quem e como ela quiser. Então, e a gente só consegue fazer essa desmistificação, só consegue fazer essa discussão se a gente tiver algum embasamento teórico. E daí surge a brilhante ideia da gente criar uma biblioteca feminista no campus, um acervo teórico de livros físicos e livros virtuais, ter um espaço físico representativo, simbólico, inclusive, de uma biblioteca feminista com os clássicos do feminismo, com os clássicos do feminismo negro, do feminismo latino-americano, né, esses recortes que são necessários, trazer Angela Davis, Bell Hooks, trazer Simone de Beauvoir, trazer Grada Quilomba, enfim, trazer quem a gente acha que precisa para embasar essas teorias. Inclusive, ontem na roda de conversa surgiu a possibilidade de se desenvolver um clube de leituras feministas para a comunidade interna e externa, para a gente começar a discutir, exatamente para a gente ter um compromisso de estar sempre lendo e discutindo, que conhecimento socializado é muito mais interessante do que eu fazer a minha leitura e vir aqui dar uma palestrinha, né? E mostrar, né, que não é tipo assim, eu quero. Não, tem pessoas estudando, Sim, tem pessoas pensando sobre. exatamente. Não é tipo assim, hoje eu quero. Não, sei lá quantos anos já tem pessoas pensando sobre isso, olhando a sociedade, falando, que tem que abrir um espaço, aqui tem que. Sim, isso são é linhas de legal. pesquisas muito bem estruturadas já há muito tempo, com muitas pensadoras Legal, atuando. muito legal. Uma militância que não acaba, né? Até porque Moscou você perdeu seu direito, né? Então a gente não tem. Inclusive, quando você falou do 8 de março, a gente já, a partir de leituras feministas, a gente já entende o 8 de março como um dia de luta, né? Um dia de. Luta, não vitória. Exatamente. Começo. Não de. Não quero ganhar flores, eu quero ser ouvida, né? Pode me dar flores, tudo bem. Mas ouça, né? A gente já vê o 8 de março como um dia mais de luta do que de comemoração. Esse 8 de março eu ouvi bem nesse sentido. Eu vi várias pessoas falando nesse sentido. Como você disse, dá o chocolate aí, mãe. Mas vamos conversar a sério? Por exemplo. E em comemoração a esse dia 8 de março, nós fizemos agora essa semana 2 dias de evento de extensão, em parceria entre o Projeto Estrelas e a Comissão de Cultura da UTF-PR. Nós passamos o filme Estrelas Além do Tempo, que fala das calculadoras da NASA, não as de Harvard, foram as calculadoras que trabalharam na trajetória do foguete que levou a minha Lua, nesse início da corrida espacial. Nós fizemos uma discussão sobre o que aparecia lá, da situação das mulheres e mulheres negras trabalhando no meio dos engenheiros lá. E no outro dia, nós fizemos também então uma roda de conversa sobre a nossa participação na ciência e na universidade. Então, também comemoramos esse dia de luta, não só... E essa aqui, aliás, é mais uma atividade em alusão a esse dia, né? Então, o mês de março está sendo o mês da luta das mulheres para nós. Legal.
E Adriana, o que que você está sentindo? Elas já estão vindo com uma visão de acolhimento e você é uma das que está sendo acolhida, querendo ou não, pelo projeto. O que que você está achando? O que que você aprendeu? O que que você pensa com elas? Porque conheço elas, elas dão ouvido, viu? Ah, é um projeto muito legal, muito incrível, né? Porque assim, como eu falei, ao dar aula, você acaba inspirando a pessoa, né, a seguir esse trajeto, colocar ideias ou apoiando o que ela já pensava. Então, com o projeto Estrelas, eu achei muito importante isso, porque aqui no campus tem muitas engenharias, né? E como eu falei, era uma área que era normalmente, né, dominada, né, por vários homens. E ao fazer o projeto Estrelas mostra, né, que tem bastante mulheres na ciência e assim, acho casa perfeitamente com essa ideia de poder incentivar as mulheres a continuarem nesse trajeto. Legal, tá gostando? Eu tô gostando. É pra elas continuar, Eu então. fico triste que apareceu no final do curso. Que Ah, é verdade, você fico está bem formando. Mas aí, Falando, se né? você continuar em Campo Mourão, Tem você fica mestrado como aí, ó. comunidade externa, né? Nós estamos no mestrado, ensino de física, né? Posso contar uma perspectiva futura do Deve. projeto? Vamos entrar nisso, então. No próximo semestre, a gente vai fazer um ciclo de seminários virtuais, a cada 2 semanas, é a pretensão, em parceria com um projeto de mulheres na ciência da UFPR de Palotina, o Rocket Girls. E conhece? Gostei do nome. Não conheço. Gostei do nome. E nós vamos fazer então seminários virtuais com a participação de mulheres da ciência, não só do Brasil, mas do mundo todo, que aí elas têm alguns contatos no exterior, eu tenho outros contatos por aqui. Na verdade, acho que delas também vai ser só da astronomia, então vai ser algo mais focado, né? Então essa é uma perspectiva futura, mas aí pensando nessa questão de acolhimento, para o ano que vem, o Estrelas tem a intenção de já estar mais estabelecido, né? De fazer como se fosse um clube de astronomia para meninas da educação básica. Então, que a gente traga essas meninas aqui e ofereça um grande suporte para elas, no sentido de ensinar astronomia, fazer oficinas, mostrar como que é a carreira científica, oferecer reforço se elas precisarem em alguma área das exatas, na área que elas precisarem, na verdade. E então, dessa forma, fazer uma imersão dessas meninas na universidade, de preferência meninas de escola pública, de periferia, para que a gente possa apresentar esse caminho que elas podem trilhar depois da educação básica. Já vai começar esse semestre, próximo semestre. Próximo semestre teremos seminário virtual. Tá Para o estruturando. projeto, isso. Mas esse com certeza vai dar certo. A gente já está em contato com. Inclusive, a professora que eu tenho contato ali, conheço todas elas, ali de Palotina, mas aqui a gente encabeçou isso, é a professora Rita dos Anjos, que é uma das cartinhas do nosso jogo. Ela é uma astrônoma da área de altas energias e ela ganhou o prêmio L'Oréal de Mulheres para a Ciência, acho que em 2020. Então ela é uma grande referência atual na área de astronomia e ela vai participar conosco. Já tá certo essa. Legal. Muito bom. E sobre a parte da educação básica, aí isso a gente ainda depende de editais, financiamentos, porque não é tão fácil assim oferecer o suporte para os alunos sem financiamento, né? A Débora também já começou a falar um pouquinho. Eu achei interessante que você falou de como um pano de fundo ou como um braço, né? E a introdução da ideia, inclusive, né? No sentido científico, né? Do pensamento feminino. Sim, né? exatamente. E como as teorias feministas influenciaram também, né, o desenvolvimento científico. O que muda as mulheres estando e sendo vistas, né, fazendo parte da criação. A gente sabe que o processo científico é coletivo, né? E agora as mulheres estão sendo menos apagadas, né? Não vou falar que elas estão brilhando, mas estão sendo menos apagadas. A gente está aparecendo, a gente está fazendo parte.
Então, a ideia, inclusive ontem nós conversamos com algumas meninas do coletivo feminista de Campo Mourão, né? Sim, existe um coletivo feminista aqui em Campo Mourão e as meninas gostaram muito da ideia desse clube de leitura e para a gente é muito importante que a comunidade externa faça parte, né? Que a comunidade externa venha, até porque muita gente nem sabe da existência da UTFPR aqui em Campo Mourão e na região, não sabe que é pública, gratuita. O que tem, né? Exatamente, o que a gente desenvolve aqui, a gente faz ciência, a gente faz pesquisa, né? Então trazer a comunidade externa, e não só a gente sair da universidade, mas a comunidade externa vir até nós também. Que o importante para a gente é que essas ideias sejam difundidas e que elas cheguem onde elas precisam chegar, né? A gente já acordou um pouco para isso, a gente já tem um pouco mais, já tem um pouco essa noção, né, de que isso precisa ser estudado, precisa ser difundido e agora... Especialmente trabalhado, né? Exatamente. Não é só... Só que não adianta isso ficar circulando só aqui no campus, né? Exatamente. O interessante é que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, façam parte, façam junto, né? E cheguem onde precisa chegar. Tá formando mesmo? Você não quer fazer uma física não pra gente segurar você? Não, eles dão um jeito ali. É que eu demorei um tempo para escolher o que ia fazer, já tomei esse tempo. Já chegou no limite. Tá certo. Você mas carrega, você vai aprender com elas aqui, viu? Sim, nossa, foi muito importante. Eu realmente estou triste que chegou no momento que eu vou me formar, né? Tem mais cursos aí. De repente você volta como professora e aí Exato. integra a equipe novamente, né? Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa do que vocês planejam fazer, do que vocês têm em mente? Nesse momento é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Só deixar o endereço do Instagram do Polo Astronômico, Polo Astronômico Rodolfo Caniato. Depois o professor Paulo coloca lá Vai estar o lá. endereço. A gente não tem um Instagram próprio das estrelas, porque o Polo agrega todos os projetos, então todas as novidades das estrelas sempre aparecem lá. Dentro do site. Do Instagram do Polo Astronômico. Tá, mas dentro do site. Dentro do site a gente né? também Eu vou tem. linkar os vários. Tem também nosso site, né? Aham. Mas assim, notícias de última hora, Instagram, né? Quero colocar também, eu peço pra você depois certinho, o do Coletivo Feminino. Com Se vocês certeza. tiverem no Instagram, alguma Tem coisa. sim, tem sim. Canal Inclusive, as YouTube, reuniões já estão você- acontecendo, os encontros. Se você me passar depois, pode falar, se você lembrar, mas se não, você me passa depois horários e local e... Se eu não me engano, o arroba é Coletivo Feminista CM, mas eu te passo Show, Tá certo. vamos colocar também, quem tiver interesse em buscar. E é isso. Me incluam, já falou que vou trabalhar, me incluam. Vamos incluir mais homens aí também, pra gente aprender a nossa postura. exatamente. Porque, como eu disse, no começo da nossa conversa, infelizmente nós estamos imersos aí, não é nesse mundo aqui. A gente foi criado de forma diferente e pra gente reaprender tem que estar com vocês, né? Primeiro reconhecer, né? Isso, Que há né? necessidade de mudança. Mas, com Exato, certeza. Ir exato. atrás dessa mudança. Exatamente. E eu já quero deixar pré-agendado que daqui um ano, daqui um período, eu quero saber como anda, como foi as experiências desse ano, porque vai ter mais visitas às escolas. Gostaria muito de saber se você está conseguindo avançar nessa parte de introduzir os pensamentos, né? Quem sabe o Adriana vem visitar a gente marca essa conversa participação também. especial. Ingressa. Ela vem contar qual foi a experiência dela nesse próximo ano como profissional, né? Exatamente. Eu espero que vocês consigam bastante serem ouvidas, que é o que vocês querem no momento, né? Exatamente. Acho que vocês não esperam ano que vem já tá tudo igual. Mas ser ouvida, ter espaço para isso. E como eu também acho, todo mundo tem a ganhar, né? Não tem o homem manter o patriarcado, já deu já. Já deu. Já deu, já Faz era. tempo. Muitos anos. Já deu faz tempo. Muito obrigado, professora Débora. Muito obrigado, professora Camila. Muito obrigado,
futura engenheira Adriana. E quem sabe professora também. Tá pegando o gosto. Espero realmente poder contar com vocês. Espero que tenham gostado. Sim. E sempre que der, estamos à disposição também para ajudar. Valeu? Obrigado para você também que ficou até aqui. Como eu sempre peço, se vocês tiverem sugestão de temas, ideias para a gente conversar, estamos abertos aí e a gente quer que a comunidade conheça a universidade. E eu acho que um tremendo papel que a universidade tem é de atualizar a sociedade, principalmente em direitos, principalmente deveres que nós temos, né, uns com os outros aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.